Olá você, professor e professora, seja bem-vindo com a paz do Senhor Jesus Cristo a mais uma videoaula das pré-aulas, da Escola Bíblica aqui da ADBlu, Assembleia de Deus de Blumenau, que porventura essa semana completou 88 anos de muita glória de Deus em bem servir você, E é um prazer enorme saber que você fazemos parte dessa história de 88 anos que a Assembleia de Deus estabeleceu aqui na cidade de Blumenau, É um prazer enorme em saber que os que cantam, os que louvam, os que pregam, os que servem em diversos serviços, assim como nós, que ensinamos e aprendemos tudo para a glória de Deus, estamos edificando o corpo de Cristo há 88 anos, deixando um legado de fé e as obras que nós levamos. E é isso que nós vamos aprender hoje. Hoje o tema da aula é a aula número 6, a gente vai falar das bodas do Cordeiro. Então, já que você me conhece, já dei algumas aulas, você pode pegar uma caneta, um lápis, um marca-texto, um balde de tinta, o que você quiser. Até para você saber que algumas coisas existem, que estão na Bíblia, que você sabe que está lá. Você pode grifar, você pode anotar, sublinhar, fazer uma flechinha, como você se sentir melhor, até para você poder dar essa aula, Como vocês sabem, aquilo que eu mais gosto de usar é a própria Bíblia Sagrada, E hoje nós vamos usar muito ela, assim como todas as outras aulas, hoje muito mais. Hoje eu preparei uma aula diferente para a gente poder falar de um assunto tão glorioso que deveria ser anseio para os nossos corações. Antes de tudo, eu peço que você também olhe, preste um pouquinho atenção à aula número 3, que é sobre o arrebatamento da igreja. Se você quiser pegar o finzinho daquela aula, até para você não perder o fio da meada ali, Eu sei que tem aula 3, a 4 e a 5, que é sobre a nação de Israel e também sobre a grande tribulação, mas é que eu quero que você entenda os princípios ali do arrebatamento da igreja, para a gente poder dar uma continuidade só, Mas para você também que você não assistiu essa aula ainda ou não teve, para a gente continuar, ter um norte aqui, é mais ou menos assim. Eu gostaria de trazer para vocês, não foi possível, até porque também a aula se iria estender demais, a figura das 70 semanas de Daniel, porque ela é bem ilustrativa, Então até seria um pouquinho mais visual a aula, mas não deu certo. Mas não tem problema. A gente vai dar um jeito aqui, vamos rir um pouco. Mas aqui, o tema da lição é as bodas do Cordeiro, mas se você quiser colocar entre parênteses, até porque a gente não pode se esquecer que eu estou dando aula para você que é professor, Então eu preciso que você entenda algumas coisas, mas você precisa entender, acima de tudo, que você vai estar dando aula para pessoas, então, de 15 a 17 anos, Pessoas que usam muito da imaginação. Então, se você quiser colocar entre parênteses das bodas do Cordeiro, coloca ali a maior festa de todos os tempos, A nossa aula hoje vai ser sobre a maior festa de todos os tempos. E vamos fazer dessa frase, então, um pouco do nosso norte, Para quê? Para eles imaginar que é uma festa grande, a qual eles também nunca foram em qualquer outra aqui nesse plano, aqui nessa dimensão, nesse tempo, bom? Nós vamos trabalhar mediante nisso. Outra coisa, o que nós vamos falar muito é muito do seu saber, Que é algumas coisas que não estão aqui na sua revista, tá? Eu penso que os subsídios que você precisa, super essenciais, já está aqui na sua revista, Tá tudo aqui, tudo separadinho, bem bonitinho. No final, eles ainda dão mais 2 subsídios aqui para vocês, Bem legal. Na aula 3, nós fizemos exatamente a leitura do texto em classe, e em cima desse texto nós fomos explicando, Minha voz já está começando a falhar. Só que hoje nós vamos fazer uma aula um pouquinho diferente. Não vamos pegar esse texto de Apocalipse 19, tá? Nós vamos desmembrar, porque eu preciso que vocês entendam o que é. Porque quando vocês entendem o que é e a dimensão dessa festa das bodas do Cordeiro, todo o resto fica muito tranquilo, fica muito bem, tá bom? Muito bem. Então, a
a igreja foi arrebatada, foi ao encontro de Deus nos ares, né? E, bom, eu acredito que quando a igreja é arrebatada, né, a gente vive aqui na Terra agora a dispensação da graça. Eu sou dispensacionalista, tá? Eu não vou falar sobre dispensações agora, isso aqui é na próxima aula, que por acaso também sou eu que vou dar. Vamos deixar a parte da dispensação para outra aula, eu vou explicar bem bonitinho cada uma delas. Mas então, a igreja, nós vivemos um tempo da dispensação da graça, certo? Então, a igreja é arrebatada, vai chegar ao encontro de Cristo nos ares, né? Fala que Cristo está esperando nas nuvens, então a igreja é arrebatada, vai ao encontro de Deus, né? E vai então para as bodas do Cordeiro. O que acontece? Encerra-se então essa dispensação da graça, né? Fecha a porta da graça aqui e começa então um período tribulacional, que são os 7 anos. Enquanto ocorre esse período tribulacional de 7 anos, aqui nos céus então ocorre então a festa das bodas do Cordeiro, né? Nessa festa vai haver então, vamos dividir ela em duas, né? Porque as bodas do Cordeiro é dividida em duas festas, né? Primeiro nós temos aqui o Tribunal de Cristo, que é o primeiro evento, né? E depois nós temos a ceia das bodas do Cordeiro. Vamos entender um pouco dos dois. Hoje a gente vai folhear. Eu acho que vou fazer o mais rápido possível, já que a minha voz está falhando. Mas glória a Deus. A igreja arrebatada com Cristo, né? Então tem o Tribunal de Cristo aqui. O que é o Tribunal de Cristo? Você não pode confundir o Tribunal de Cristo com o Tribunal do Trono Branco, tá? Que é o juízo final, depois lá do milênio. Não. Então nós temos o Tribunal de Cristo para o justo, né? E o Tribunal do Trono Branco é para o ímpio. Depois que ocorre a tribulação, vem o milênio, daí vem o juízo final, tá? Então esse é o Tribunal do Trono Branco. Nós não vamos falar disso agora, tá? Nós vamos falar a igreja arrebatada, então vai haver esse primeiro evento que é o Tribunal de Cristo, né? E o que é o Tribunal de Cristo? Bom, a palavra tribunal do grego significa bema. E o que significa bema? Bema era a plataforma dos Jogos Olímpicos lá na Grécia, né? Que serviam para nomear, né? Para então entregar as medalhas, os troféus, para aqueles que venciam, né? Aquelas plataformas que a gente está acostumado de primeiro, segundo e terceiro lugar, né? Hoje em dia é assim. Bom, era essa a ideia de bema, plataforma, né? E qual é a ideia? A ideia é de que quando a igreja for arrebatada, então vai haver uma plataforma a qual nós seremos recompensados pelas nossas obras. Bom, lá em Romanos 14:10 vai falar, né, que todos nós iremos comparecer mediante o Tribunal de Cristo, nananana. Lá em 2 Coríntios 15:10, que geralmente é o que as pessoas, né, usam como referência para explicar o Tribunal de Cristo, né, também vai dizer que todos nós compareceremos, seremos recompensados mediante o Tribunal de Cristo, né. Só que em 1 Coríntios 3:15 vai dizer o seguinte, né, que o fundamento é Cristo. E em cima desse fundamento nós trabalhamos. E todos que trabalham irão comparecer perante o tribunal. E os olhos de Cristo, como chama de fogo, irá revelar as obras de cada um. Que fogo é esse? O fogo fala de penetrar aonde ninguém vê, né? Então o fogo vai aonde ninguém alcança, ninguém consegue enxergar, ninguém imagina, né? Então é disso que está falando ali o texto. Então perceba que o legado, tudo aquilo que nós fazemos aqui na Terra, tudo aquilo que nós fazemos, quem nós somos, a nossa imagem, né? Então o nosso legado de quem nós somos, nós deixamos aqui, né? Porque quando nós então, se Cristo não vier, né? E nós formos antes, se Cristo vir só para mim no caso, né? Então digamos que o que eu deixo é o meu legado, né? O que eu deixo é alguém que serve como referencial, porque alguém só serve como referencial no final da sua vida, né? Mas essa é outra história. Bom, então o que eu deixo é um legado de fé aqui como referência para os que ficaram, né? Mas o que eu levo comigo são as minhas obras. As minhas obras não ficam na terra, não ficam para ninguém. As minhas obras eu levo comigo e eu apresento perante Cristo no tribunal dele,
né? E os seus olhos vão revelar quais são as minhas obras. E Paulo vai dizer que uma obra era de ouro, a outra obra era de prata, a outra era pedras preciosas, uma outra era madeira, a outra era feno e a outra era palha. Perceba que todas essas obras são de pessoas que foram salvas, tá? Isso aqui a gente vai ver que há pessoas que vão receber galardão e há pessoas que não vão receber galardão, tá? Nós vamos falar um pouquinho então dessas 6 obras, né? Para a gente poder entender, até para a gente poder refletir. Se você, professor, professora, quiser anotar, para você poder explanar melhor isso com seus alunos, essa pode ser também uma parte da aula prática, né? Se lembra que nós falamos que o importante não é você só ir vomitando um monte de conteúdo. Você precisa achar um ponto X aqui que o seu aluno ele possa carregar na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, entende? Não é só a esperança de imaginar a melhor festa de todos os tempos, mas a questão não é esperar a festa de todos os tempos, é o que posso eu fazer, né, para chegar a essa festa de todos os tempos. Bom? O que você vai apresentar? Então faça essa pergunta para o seu aluno. O que você vai apresentar perante Cristo no tribunal? Quais são as suas obras? Né? Porque isso aqui não deixa de ser uma peneira de caráter. O ouro na Bíblia fala de glória, né? Então a gente tem aqui muitos pregadores, né? Por exemplo, a gente tem o costume de ouvir muitas pessoas que cuidam de departamentos, dizendo que estão cansadas, né? Que estão cansadas. A gente vê, enxerga, ou até mesmo ouve de alguns pastores também dizendo que estão cansados, sabe? Porque não é fácil ser pastor, não é fácil cuidar de um departamento, de um ministério, né? As pessoas, elas às vezes se cansam, né? Se frustram, estamos tão cansados. Da onde é que vem tanto cansaço, né? Porque não há recompensa. Não há recompensa, mas detalhe, a própria Bíblia vai dizer, numa parábola bem conhecidíssima, que havia um homem que estava num cavalo. E então, havia um moribundo no chão, todo estrupiado. A parábola do bom samaritano, essa mesmo. Perceba bem que passa um, passa outro, ninguém ajuda. E aí então vem o cidadão no cavalo, coloca ele na cavalgadura e leva. Então coloca ele lá. Colocando ele lá, ele deixa 2 moedas e diz assim para o cidadão: cuide dele. O que você usar a mais, quando eu voltar, eu te pago. Ok? O que ele está dizendo aqui? O que isso tem a ver com os pastores, com o ministério, com tudo mais? Não há recursos suficientes que a terra pode gerar para pagar aquilo que você faz pela glória de Deus. Não há. Bom, só que os céus não deixam faltar nada. Quando você chegar lá em cima no tribunal do turno branco, o seu galardão vai revelar a sua verdadeira obra. Mas assim, existem muitos pregadores, quer dizer, a questão é, você evangeliza porque você quer dizer que está alcançando muitas pessoas, porque você quer dizer que trata um mendigo na rua, que você ajudou, sei lá, uma viúva, uma pessoa necessitada, ou você está fazendo isso para a glória de Deus, né? Você prega para dizer que tem a unção do Espírito Santo, ou você prega para a glória de Deus? Você está ensinando para dizer que sabe, ou você está ensinando para a edificação do corpo de Cristo, para a glória de Deus? Você canta para dizer que o talento que Deus te deu é muito bonito, né? Ou você canta para a glória de Deus, porque o seu talento é muito lindo, porque foi Ele que te deu, entende? Então é você pensar nas pessoas que se reúnem, né? Às vezes essas pessoas elas não estão aqui com todos esses holofotes para elas, né? A gente não vê, mas existem essas pessoas em todos
as áreas. Né? É só você olhar. É o irmão, o obreiro, que cuida do teu carro, que cuida do estacionamento enquanto você está sentado ouvindo a palavra de Deus. Esse irmão está cuidando, está servindo para a glória de Deus. Receberá galardão na eternidade. Tá? Os irmãos que se reúnem para juntar os lixos do chão, para limpar os banheiros da igreja para a glória de Deus no final do culto, receberão galardão na eternidade. É a irmã que à tarde está arrumando a ceia, picando os pães e colocando o suco de uva então nos copinhos para a glória de Deus à noite no culto da ceia. Essa irmã não é vista. Ninguém vê essa irmã fazendo esse trabalho, porque às vezes a gente pensa que a ceia se arruma sozinha, mas não. Ela está fazendo ali para a glória de Deus. Ninguém vê, mas ela receberá galardão nos céus, porque dos olhos de Deus nenhuma obra vai se escapar. Amém? Existe então um outro grupo, amém, salvo, né, que vai apresentar então a prata. A prata na Bíblia fala de resgate, né? E quem são essas pessoas que receberão galardão? São aqueles que estão lá em Jerusalém, enquanto o anjo fala por causa de uma alma que está lá no deserto, lendo o livro de Isaías. Então, o que ele está querendo dizer aqui nesse texto? A fila para cantar e pregar no congresso está grande. A fila para ensinar em meio ao holofote está grande. Mas para descer o deserto de Gaza e evangelizar o eunuco só tinha o Filipe. Mas o Filipe foi. Essa aqui era a obra que ele fez. Temos um exemplo bem claro e muito bonito. Só que fazer o que Filipe fez e evangelizar o eunuco também tem as suas recompensas. O que foi? Deus pegou ele do deserto de Gaza e levou lá para Azoto. Entende? Glória a Deus. Essa é as pedras de prata. Depois na Bíblia tem um outro grupo que são as pedras preciosas. Pedras preciosas fala de generosidade, fruto. O que nós temos um exemplo muito bom. Por exemplo, generosidade, fruto, é aquelas pessoas que quase ninguém dá importância na igreja, quase ninguém vê, é verdade, ninguém liga, né? Você pode até levar um choque, mas é verdade, a gente só liga para esse tipo de pessoa quando não tem mais, quando a pessoa não está mais ali. Que tipo de pessoa é essa? É aquele que no final do culto vai lá te dar um abraço. Ele vai lá, atravessa o corredor inteiro para te dar um abraço, ele vai lá perguntar se você está bem. É aquela pessoa que ele não canta, ele não prega, ele não ensina, mas ele é pedras preciosas, ela é pedras preciosas. Ela fazia vestidos para todas as irmãs irem vestidas para a igreja. Mas um dia, Dorcas morreu. E a gente sente falta da pessoa quando ela morre, quando ela falta, quando ela peca, não? E aí a Bíblia fala que Dorcas morreu. E aí o que eles fizeram? Não. A generosidade não pode morrer na nossa igreja. A assistência social não pode morrer na nossa igreja. Dorcas não pode morrer. O que eles fizeram com Dorcas? Levaram para o cenáculo. Levaram para onde? Levaram para o cenáculo. Mas cenáculo não é lugar dos 120 orar? Levaram para onde? Mas cenáculo não é lugar de Jesus cantar o hino? Levaram para onde? Mas cenáculo não é lugar da ceia? Levaram Dorcas para o cenáculo e fizeram do cenáculo um funeral. E como assistência social não pode morrer na sua igreja, eles não se adaptaram com aquele acontecimento que estava na frente dos seus olhos. Como Pedro estava na itinerância, mandaram uma mensagem para Pedro e diz: Pedro, volta aqui, porque Dorcas não pode morrer. Pedro, como aprendeu direitinho com Jesus, lá na casa de Jairo, chegou, pediu para todo mundo sair, todo mundo sai, orou por Dorcas, Dorcas ressuscitou, porque Dorcas não pode morrer na sua igreja. Hoje em dia existem muitos pregadores, existem muitos cantores e existem muito poucas Dorcas. Se você achar Dorcas, por favor, não perca. Não perca, porque Dorcas é pedras preciosas.
Agora vem um outro grupo salvo, porque a Bíblia, Paulo fala que o tal foi salvo, né? Só que esses não apresentaram obras. E que obras eram essas? É os outros três que nós falamos. O primeiro é a madeira, né? A madeira fala de humanidade, fala de carnalidade. É aquele irmão que está na igreja e ele está assim, pá, tem aquela mensagem, aquele hino assim, muito bem elaborado, muito bonito, e aí ele te cutuca e fala, ó, os arrepios, Jesus está aqui, o Espírito Santo está aqui, eu estou sentindo, ó, estou todo arrepiado, a unção está caindo aqui hoje. Ok. Aí vem um pastor, dá aquela mensagem dura que muitas vezes a igreja precisa ouvir. Aí ele fica assim, sai da igreja, fica 3 dias sem vir, 4, 5, né? E aí o pastor liga, fulano, por que você não está vindo? Ah, eu senti que, sei lá, aquela mensagem foi para mim, né? Eu não sei não, eu não sei não, né? Então isso é madeira. A madeira, quando ela vai ser jogada no fogo, ela entra em detrimento, não sobra nada. Bom, então a madeira fala de carnalidade. É mais ou menos esse tipo de pessoa, né, que vive só o arrepio, mas não vive aquilo que Deus tem para ela. Só que aí essa pessoa, ela sai da igreja, passa 2, 3 dias, se aborrece por causa da mensagem dura do pastor, o pastor liga, vai atrás da ovelha e ela volta, né? E aí, outro dia ela tá no trânsito, mas ela fica assim, mas eu sou crente, mas se fechar eu no trânsito, eu não sei, eu acho que eu não sou mais. Né? Mas aí Jesus vem bem no dia que essa pessoa estava cheio do Espírito Santo. O tal será salvo. O tal foi salvo. Mas quando ele vai subir ao tribunal, ele não tem o que? Ele não tem obras. Ele não tem obras. Aqui, gente, você pode frisar para os seus alunos, porque não vai ser chato você chegar no céu e não ter obras, porque no céu não tem inveja, né? Com inveja você nem entra no céu, né? E no céu também não tem tristezas. Mas é importante que você frise isso para os seus alunos hoje, porque hoje tem tristeza, né? E hoje você pode frisar o tamanho da importância que é ter alguma obra de qualidade para levar que não entre em detrimento com fogo, né? Porque madeira entra em detrimento e você não vai ganhar galardão. O próximo é feno. O feno não se renova, né? O feno, então, é um material que se renova. É aquele que o pastor chama para o evangelismo e diz, fulano, vamos evangelizar, hoje vai ter um evangelismo na rua tal, a gente vai lá na casa da pessoa tal, vamos fazer uma visita tal. E aí ele, vamos, claro, pastor, vamos. E aí o tal vai para casa. Chega em casa, ele fica, falei que ia evangelizar hoje, mas, droga, falei que ia, tem que ir, né? Tem que ir. Vamos evangelizar. Aí o tal foi porque deu a sua palavra, não porque quer. Vai lá evangelizar, ele tá lá, vai lá primeiro, porque Jesus te ama, irmão, você precisa aceitar Jesus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, você não pode ficar de fora, venha, tal. Tá no terceiro ele já tá caído, né? Porque já não era nem um lugar que ele queria ir. Então, no terceiro, ele chega, bate na porta e entra, você vai pro inferno. Se tu não aceitar Cristo, eu sinto muito, o inferno tá das portas abertas te esperando. Entende? Por que fala que, então o feno não se renova? O feno é como se fosse a igreja de Efésios na segunda geração. Eles faziam, mas perderam o amor pelas obras e pelas almas, né? Então, o feno, ao ser jogado no fogo, ele entra em detrimento, não sobra nada. O tal foi salvo, ele foi salvo, ele tinha fé, ele acreditava em Cristo, mas ele não levou obras. E por último nós temos a palha. A palha, ela é levada pelo vento, né? Então é comum, talvez você conheça algum irmão que seja assim, mas esse irmão, a obra dele é palha. Como assim? Tá o irmão lá na igreja, fiel ovelha, e aí de repente o irmão sai. Aí então o pastor liga e perguntou o que deu. Irmão, eu fui
fui para aquela igreja tal, porque lá tem, sei lá, o profeta raio-x que revela até o RG e o CPF da pessoa, né? Para ele não precisa de esboço, ele gosta de tudo na hora mesmo. Então, me mudei para aquela igreja é boa, tal, da revelação. Ok, foi para lá. Aí então ele não se contentou com lá, pulou para outro galho, e aí foi, né? 6 meses depois, o irmão volta para sua igreja, que era a sua igreja desde o início, e volta para o pastor, e o pastor lá fica semanas, meses, arrancando o carrapicho do irmão, né? Botando ele direitinho na linha, no caminho, ensinando com muito amor, com muito carinho, né? Tirando todo aqueles carrapicho, porque quando a palha, né, vai, volta, ela volta toda alanhada. Só que depois de 6 meses o irmão também sai da igreja de novo. Por quê? A palha é inconstante, a palha é levada pelo vento e a gente nunca sabe qual é o círculo do vento. Então, nunca está em lugar nenhum. Mas daí, um dia Jesus vem, bem no dia que aquele irmão tá uma bênção e o tal será salvo. Aí você vai chegar lá no céu e vai dizer assim, mas tu, o tal será salvo. Porque no momento que Cristo veio, ele estava uma bênção. Mas ele não levou obras. Ele não levou obras. Isso significa que ele não vai ganhar galardão. Aí, passando essa fase do tribunal de Cristo, né, nós vamos ter, então, uma mesa posta para as ceias do Cordeiro. Terminou todo o processo, né, de galardoar todas as pessoas, né, então, depois disso, nós vamos para as ceias. E vai ter uma mesa posta. Mas pensa numa mesa grande. Pensa numa mesa grande, né? E hoje nós vamos falar aqui um pouquinho sobre essa mesa posta com tanto amor e carinho para nós. Então, eu quero que você abra comigo em Êxodo 6, capítulo 6. Então aqui Deus está falando com Moisés. E ele diz assim, ó, portanto, dize aos filhos de Israel, eu sou o Senhor. O Senhor aqui é o nome original de Deus, né? O tetragrama, Senhor com todas as letras maiúsculas, né? Ok, eu sou o Senhor e vos tirei debaixo das cargas do Egito e vos livrarei da servidão. E vos resgatarei com braços estendidos e com grandes manifestações de julgamento. 7. Tornar-vos-ei por meu povo e serei vosso Deus. Então, o que ele está dizendo mais ou menos aqui? Ó? Fale que eu sou o Senhor que tira. Ele está falando para Moisés. Fale que eu sou o Senhor que tira cargas, servidão. Com braços estendidos vos resgatarei. Vocês serão povo e eu serei vosso Deus. O que ele está ensinando aqui para Moisés é o seguinte, na ceia da Páscoa, né, exatamente no dia que o cordeiro morre, né, em abril, a ceia da Páscoa dos judeus, há 4 taças de 86 ml, então há um cordeiro assado, há o pão, as ervas amargas, a água e tal, ok? Né? O que ele está ensinando aqui é que lá em Lucas 22, Jesus, então, chega ao cenáculo e ele diz, desejei muito estar convosco nessa ceia e tal. Ele pega o primeiro cálice na mão. Eu achei esse vidrinho aqui para tipificar aqui um cálice. Ele pega o primeiro cálice na mão, então ele bebe, né? E depois ele dá para os 12, os 12 bebe. E aí, diga comigo, cargas, né? O primeiro cálice significava, então, as cargas. Aí ele vai partir o pão. E antes de partir o pão, né, os 12 ali estão discutindo quem é o maior, quem é o menor, tal. Daí Deus chega, pega uma bacia e vai lavar os pés dos discípulos, né? Daí ele vai lavar o pé dos discípulos. Pedro levanta o pé, tá legal, lavou o pé dos discípulos ali. Aí ele vai pegar o pão, parte o pão, dá a primeira bocada. Assim que ele dá a primeira bocada, o diabo entra em Judas, Judas sai fora, né? Depois disso, ele pega então o segundo cálice, né, que ele já sabe que significa servidão e bebe, e dá para os 12 bebe, e aí então tem que contar o Hagadá. O que é o Hagadá, Jenny? O Hagadá é o conto de como que eles saíram do Egito,
né? Só que o anfitrião da casa tinha que contar. Imagina Deus contando para os seus discípulos esse conto, né? Só que nenhum evangelista conta como foi. Penso eu que ele deve ter feito isso para fazer a Páscoa exatamente como ela é, né? Depois de contar o Haggadah, o que que Jesus fez? Tem que cantar o hino. O anfitrião da casa tem que cantar o hino. Que hino? O Salmo 113, 115 e 118, né? E aí, lá também, em Mateus 26 e Marcos 14, fala que Jesus, tendo cantado o hino, então partiu ele para o Monte das Oliveiras. Aí imagino Deus saindo, partindo para o Monte das Oliveiras, e os discípulos indo atrás perguntando, e o terceiro e o quarto cálice? Né? O que que vai acontecer? Não vamos tomar? Cerrou por aqui? Né? Aí então, Pedro, sempre Pedro, né? Não, eu vou contigo até o fim. Aí Jesus fala, Pedro, tu vai me negar, porque antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes, né? Mas não tem problema, porque depois de ressurreto eu vou te alcançar lá na Galileia. Beleza, ok? Então, ele parte para o Getsemane. Quando ele está lá no Getsemane orando, ele diz assim, Pai, sabe aquele terceiro cálice? Terceiro cálice. Afasta de mim. Por que Jesus pediu para afastar? Porque o primeiro cálice era cargas, o segundo era servidão. O terceiro Jesus pede para afastar porque era com braços estendidos vos resgatarei. É por isso que ele vai dizer para Salomé que João e Tiago não poderiam beber desse cálice, porque ele faz lembrar que com braços estendidos vos resgatarei, era só ele, era só Jesus. Todavia seja feita a sua e não a minha vontade. Aí Jesus é preso, ele é levado para a casa de Anás, para o Sinédrio, depois ele é levado para a jurisdição da Judéia, para Pilatos, ele é levado para a jurisdição da Galileia, para Herodes. Perceba que quando ele é levado para a jurisdição da Galileia, ele não fala uma palavra, ele não dá um pio para Herodes. Por quê? Por quê? Porque Herodes cortou a cabeça de João Batista. E quem cala o profeta e a voz de Deus não é mais digno de ouvi-la. Então Jesus não falou. Jesus se calou com Herodes. E aí depois ele volta para Pilatos, né? E então é levado para cruz. Então ele é levado para a cruz, né? A penúltima frase que Jesus vai dizer na cruz é tenho sede. Está lá em João 19. Tenho sede. Só que no dicionário grego, o mais simples, strong, não é vinagre, porque vai dizer que os soldados levaram então vinagre para que Jesus bebesse, né? Mas no dicionário strong não é vinagre. Strong é vinho azedo, né? E o que Cristo está nos dizendo aqui? Ele está lá na cruz, com braços estendidos, dizendo o seguinte, sabe aquele terceiro cálice? Traz para mim. Me dá agora que eu vou resgatar. Então ele bebe. Esse era só ele. Amém? Só que olha só, antes de ele subir a súbito aos céus, ele também fala que não beberei mais do fruto dessa vide antes que o meu reino se cumpra. O que ele está dizendo aqui? A gente deu todo esse rodeio, a gente deu toda essa volta no quarteirão juntos, só para eu te dizer que está faltando um cálice. E que cálice é esse? Aquele que vai estar te esperando lá na ceia das bodas do Cordeiro. E quem é que vai estar lá? Vai estar Jesus. Vai estar irmãos que morreram em Cristo, irmãos que morreram no Velho Testamento. Abraão vai estar lá, vai estar lá João, uma cabeça novinha, te esperando, esperando eu e esperando você. Hoje, inclusive, partiu uma irmã que era Dorcas na minha igreja. Essa irmã era Pedras Preciosas. E hoje, quando eu soube da notícia, eu pensei, eu preciso dar uma aula e saber que quando eu chegar lá, ela estará comigo para ceiar comigo, me traz muita paz e me traz muita felicidade e esperança de saber que eu vou rever meus queridos irmãos na glória eterna. Qual é a parte prática
que você pode deixar aqui sobre, então? Demos toda essa volta para você ter conhecimento, propriedade, professor, sobre aquilo que você vai, então, dizer, explanar para os seus alunos. Mas já que a questão é tanto imaginação, eu quero que você volte a pensar comigo. E aqui nós terminamos a nossa aula, ok? Porque lá, então, em 1 Coríntios 2:9, vai dizer o seguinte: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram e jamais subiu ou penetrou o coração do homem. Está falando da mente, subiu ao coração do homem. Significa que nem você pode imaginar aquilo que Deus está preparando para mim e para você. Mas eu quero que você interaja com seus alunos da seguinte forma, tirando como fundamento esse versículo. Olhe para as incríveis festas de casamento que aqui. Olhe para o mundo que Deus fez com tanto carinho para mim, para você viver um período muito pequeno de vida. Nós vivemos um período pequeníssimo se comparados a uma eternidade, ok? Muito efêmero, mas ok. Mas imagine que Deus caprichou tanto, mas tanto em aquilo que nós temos para viver em tão pouco tempo. Imagina o que Ele não está caprichando no lugar onde nós vamos viver eternamente com Ele e com os nossos irmãos salvos. Às vezes você está aí se perguntando que ninguém te recompensa, que ninguém vê, né? Ah, mas ninguém viu, ninguém me recompensou. Às vezes você tira do teu próprio bolso para pagar aquilo que você está fazendo, para custear o cenário, para custear várias coisas. Mas os olhos de Deus não escapam nada. E que glorioso dia que você chegar lá e Deus te mostrar a sua obra feita para a glória de Deus. E você então ser convidado para entrar numa mesa que parece que não tem fim. Porque no começo do texto, para você ter uma noção do que João viu, ele fala que vê uma multidão gritando aleluia e glória a Deus, chegando. E ele não conseguia mensurar aquela multidão, e ele dizia que falava como o som de fortes águas e como de fortes trovões. E era tão lindo, era tão imensurável, o som era tão uníssono que ele não encontrou palavras, João, para escrever aqui em Apocalipse, a não ser se comparar com um fenômeno da natureza, como de fortes águas. Já pensou que lindo? Então puxe os seus alunos a imaginar. Feche os olhos dos seus alunos e faça eles imaginarem o quão maravilhoso é chegar e ser recepcionado por Cristo, ser galardoado pelo mesmo e sentar na mesma mesa que o próprio, para ceiar com todos que também venceram. Amém? Que eu e você sejamos vencedores nessa batalha, levando sempre boas obras, guardando a nossa fé, sempre encerrando a nossa carreira, terminando bem e servindo então como exemplo, se subirmos antes que a igreja, para os que ficarem, como fala em Hebreus, ok? Irmãos, muito obrigada pela atenção. Então nos veremos na próxima aula, que é a segunda vinda gloriosa de Deus, né? E nós vamos fazer ali uma aula bem diferente, ok? Glória a Deus, me perguntem pela a minha voz, me desculpem, mas amém. Eu fico feliz por cada oportunidade que vocês me dão. Amém? Glória a Deus.